Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre os defeitos do negócio jurídico, tá? É importante compreender primeiro o seguinte, que as provas estão chegando, tá certo? A primeira semana de dezembro são as provas AV2 e o conteúdo que será trabalhado é da unidade 2, tá certo? A unidade 3, né, a avaliação 3, aí sim a gente vai trabalhar a unidade 1 e a 2, tá bom? Então, desde já, para que vocês possam ir fazendo as revisões de vocês e estudando, a unidade que vai ser trabalhada será a unidade 2 somente, ok? E hoje nós vamos falar justamente sobre os defeitos do negócio jurídico. Nós falamos na aula passada sobre a inexistência do negócio jurídico. E hoje nós vamos falar sobre os defeitos do negócio jurídico. Então, necessariamente, quando vocês ouvirem falar o nome defeito do negócio jurídico e ouvirem falar também vícios do negócio jurídico, necessariamente vícios e defeitos são sinônimos. Então, nós estaremos falando da mesma coisa, tá certo? Então, vamos lá. A gente sabe que quando a gente vai trabalhar o negócio jurídico, né, para que ele possa existir, acima de tudo, precisa ter a vontade, né? A vontade das partes, ela precisa prevalecer. Eu preciso querer fazer o negócio. Então, para que essa existência ela ocorra, e aí na aula passada, quando nós falamos da inexistência dos negócios, nós falamos sobre a escada pontiana, a escada de Ponte de Miranda, falamos dos 3 degraus, que é o plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia. E eu disse a vocês que alguns desses requisitos faltando, tá? O negócio jurídico ele é inexistente. Ou seja, faltando algum desses, e o principal é a vontade, o negócio está com defeito ou com algum vício, com algum erro que a gente vai ver agora, ok? Olha lá. O termo defeito diz respeito a qualquer desvio de determinada característica em relação aos seus requisitos, podem afetar ou não a capacidade de determinada ação produzir os resultados esperados e queridos. Ou seja, você automaticamente, quando você vai optar em fazer um negócio jurídico, em fechar um contrato, necessariamente esse contrato ele requer alguns requisitos que nós já falamos sobre, né? Alguns requisitos solenes, etc. Então, necessariamente, se falta um desses requisitos que são esperados para que esse negócio ele esteja, né, eivado de legalidade, automaticamente ele estará eivado de ilegalidade, tá bom? Em relação ao Instituto do Negócio Jurídico, a manifestação de vontade é um dos principais requisitos de existência, pois sem ela não há relação negocial entre as partes, ou seja, não pode existir um negócio jurídico forçado, não pode existir um negócio jurídico coagido, não pode existir um negócio jurídico através dos seus defeitos, que nós vamos ver cada um deles, entende? Então, parte do princípio que a vontade é a manifestação essencial para que o negócio jurídico ele seja válido. Tal vontade deve ser manifestada de maneira clara e sem vícios. Isso quer dizer sem defeitos, que retirem a sua validade. Tá certo? Olha lá. Os defeitos do negócio jurídicos também podem interferir nessa liberdade negocial, conduzindo à própria invalidade do negócio ao ato que se realiza. Ocorrem os defeitos do negócio jurídico quando surgem imperfeições decorrentes de anomalias na formação da vontade em sua declaração. Ou seja, o que é essa anomalia? É algo que está defeituoso, é algo que está faltando. E o principal requisito, não esqueçam jamais, é justamente a vontade das partes. Deixando claro que no nosso direito pátrio prestigia com maior vigor a intenção das partes do que exatamente a declaração da vontade destas, ou seja, a linguagem com a qual está vestida. Há 6 defeitos do negócio jurídico e que torna anulável a saber. Então, gente, todas as vezes que nós estamos diante, tá, desses defeitos do negócio jurídico,
certo? É importante entender que a ação ela será uma ação anulatória, porque o negócio jurídico ele é anulável, certo? E essas ações elas têm um prazo decadencial de 4 anos, a saber, né, só a coação, que a gente vai ver já já, que há uma diferença, né? Mas que os demais, o prazo decadencial é de 4 anos, tá certo? Contados a partir da celebração do negócio jurídico, certo? Então, ó, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Na formação de um negócio jurídico, caso haja manifestação de vontade de ambas as partes, entretanto, uma delas encontra-se viciada por qualquer que seja o motivo, os efeitos produzidos por essa relação serão dotados de defeito, tá? É importante também compreender que esse tema está no Código Civil, no capítulo 4, no livro 3, tá? Que fala das falhas da vontade, que é a denominação dos negócios defeitos do negócio jurídico, ok? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Ó, os defeitos ou vícios de um negócio jurídico são, portanto, as imperfeições que podem surgir em razão de irregularidades na formação da vontade ou declaração de vontade de uma das partes. E, de acordo com o tamanho desse vício, o negócio jurídico pode ser considerado absoluta ou relativamente nulo. Os defeitos ou vícios de um negócio podem ser de duas espécies. Então, os defeitos ou vícios. Então, defeito ou vício é a mesma coisa, tá? Eles podem ser de duas espécies, ou vícios do consentimento ou vícios sociais, certo? Vamos lá. Os vícios de consentimento são aqueles relacionados à vontade das partes, tá? Aqui o defeito se manifesta quando a vontade não é expressa de maneira absolutamente livre. São vícios do consentimento. Erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Então, vícios do consentimento, como o próprio nome diz, o consentimento, você consentiu, tá? São aqueles relacionados à vontade das partes. O direito se manifesta quando a vontade não é expressa de maneira absolutamente livre, certo? Vamos ver cada um deles depois, certo? Já os vícios sociais dizem respeito à boa-fé. Nessa hipótese de vício, há a manifestação de vontade. Entretanto, esta se encontra sem boas intenções. São eles: fraude contra credores e simulação. Importante também salientar aqui, turminha, é o seguinte: o vício da vontade ou do consentimento. O defeito, tá, está na formação da vontade. Quando a gente fala no vício do consentimento, o defeito está na formação da vontade, a vontade interna. E o prejudicado é um dos contratantes. Viu? Não esquece disso, isso é o X da questão. Então, o vício do consentimento, o prejudicado é um dos contratantes. E no vício social, o defeito está na manifestação da vontade externa. O prejudicado é sempre um terceiro, simulação e fraude contra credores. Sempre um terceiro no vício social. E no vício do consentimento é um dos contratantes, uma das partes que contratou o negócio. Tá bom? Vamos lá. Aí nós vamos falar de cada um deles. No direito civil, o erro é conceituado como um engano fático, uma falsa percepção da realidade, onde o agente engana-se sozinho, pois quando se é induzido em erro pela outra parte ou por terceiro, há o dolo. Por ser difícil a produção de provas contra o erro, poucas são as ações anulatórias demandadas em juízo, tendo em vista que para se demonstrar o erro é necessário acessar o íntimo do autor a fim de saber o que se passou em sua mente no momento da celebração do negócio. Gente, sabe o que é interessante, né? Que, de acordo com a doutrina de Roberto de Ruggiero, tá? Ele fala que há 3 tipos de erro. O Roberto Ruggiero, ele fala que há 3 tipos de erro. Primeiro, o erro sobre o objeto, o erro sobre o negócio e o erro sobre a pessoa. O erro sobre o objeto é aquele que incide nas qualidades do próprio negócio do objeto.
Você compra uma bijuteria pensando que é ouro, porque é dourado, você achou que era ouro, e na verdade era bijuteria. Então, isso é um erro sobre o objeto. Você, entende? É uma falsa percepção da realidade. Olha aqui, ó. O ponto X da questão, para não esquecer, é essa aqui, ó. É uma falsa percepção da realidade, onde o agente engana-se sozinho. Você é que se engana sozinho. Não foi a outra pessoa que lhe enganou, você que se enganou só. Você foi comprar um ouro, porque era dourado, tá? O objeto, você comprou e na verdade não era ouro, era uma bijuteria. Isso é o erro sobre o objeto. O erro sobre o negócio é aquele que incide na própria categoria jurídica do negócio que se realiza. Imagina se está celebrando um negócio por outro. Você achou que era um comodato, que era um empréstimo gratuito de coisa infungível, e na verdade era um aluguel. E erro sobre a pessoa é aquele que incide sobre a identificação da outra parte do negócio. Exemplo, casamento, que para a maioria da doutrina é negócio jurídico de natureza especial. Importante frisar que, caso o erro não cause qualquer prejuízo ao negócio firmado entre as partes, esse poderá ser esquecido sem qualquer anulabilidade, conforme preceitua o artigo 144 do Código Civil. Vamos ver o que é que ele diz? Olha lá, ó. Artigo 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então tá, automaticamente, né? Se o erro não prejudicou, então não há que se falar em anulabilidade. Deixa quieto, ok? E aí, turma, quando vocês forem estudar sobre erro, vocês leem do artigo 138 ao artigo 144, tá? Quando a gente fala de erro, a gente fala também de ignorância. Erro ou ignorância, tá certo? Ó, artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Ou seja, eu que errei, não foi outra pessoa que errou, né? Quando ele coloca aqui, ó, é um erro, né, em que eu me enganei sozinho, tá bom? Então aqui é muito tranquilo, é importante só que vocês entendam que há o vício do consentimento, o vício social e que existem, né, as diferentes, aliás, as diferentes classificações de erros, né? Ó, vícios do consentimento são esses e os vícios sociais são esses, tá bom? Vamos lá. Conceito de erro. Agora vamos continuar aqui. Para que o negócio jurídico seja anulado por erro, é necessário que este seja substancial, excusável ou real. É o que o próprio código está dizendo para a gente. Quando é que um erro é substancial? Quando incide sobre a causa do negócio que se pratica e sem a qual este não teria se realizado. Por exemplo, no caso em que uma pessoa compra um brinco achando que é de prata, mas na verdade é bijuteria. Foi o caso que eu falei, né? Do ouro é um erro substancial que o doutrinador Roberto de Ruggiero, ele entende como erro sobre objeto. É a mesma coisa, erro sobre objeto e erro substancial. O erro excusável. A conduta adotada pelo agente deve ser baseada no padrão do homem médio. Aqui, compare-se a conduta tomada para a média das outras pessoas. Faça a seguinte pergunta: o que a maioria das pessoas fariam se estivessem em uma situação como esta? Então, este erro excusável é como se fosse um erro sobre o negócio. E o erro real é o erro, né? O erro deve ter causado prejuízo concreto ao interessado, tá bom? Já o conceito, desculpa, importante destacar que, embora o erro seja um vício do negócio jurídico, o Código prevê a hipótese de seu convalescimento. Isso quer dizer que, caso o erro não cause qualquer prejuízo ao negócio firmado entre as partes, esse poderá ser esquecido sem qualquer causa de anulabilidade. Diz o artigo 144 do Código Civil. Eu repeti aqui várias vezes, 144 do Código Civil. Olha lá.
O erro não prejudica a validade do negócio jurídico, tá? O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então tá, se foi combinado, se foi acertado, se esse erro não causou nenhum prejuízo, não há que se falar em ação anulatória. Pelo contrário, né? Fica como está, ok? Vamos adiante. O conceito de dolo. Dolo, né? A gente já sabe, vocês sabem, dentro do direito penal, é a vontade, é o querer, tá certo? O dolo para o direito civil diz respeito a artifícios e manobras de uma pessoa que, por meio delas, né, visa induzir outra pessoa em erro, com a intenção de conseguir vantagem para si ou para outra na realização do negócio jurídico. Não se pode confundir o erro com o dolo, pois o equívoco se torna espontaneamente pela própria pessoa, que interpretou mal determinada situação, enquanto que o dolo é induzido por alguém que deseja obter vantagem, tá? Então é importante que a gente entenda que o dolo ele se equipara ao erro, mas eles não são iguais, tá? No caso aqui, o dolo é causa de anulação do negócio jurídico, tá? Ele vem carregado de má-fé, porque é um artifício enganoso, né? É utilizado por uma das partes ou por terceiro para induzir a outra pessoa do negócio a praticar um ato que lhe seja prejudicial, tá? Ou seja, a pessoa está induzindo a outra a errar, certo? O dolo é um erro provocado de má-fé. Você se engana com a ajuda de alguém, o dolo. No erro, você se engana sozinho, tá certo? O silêncio intencional de uma das partes sobre fato relevante ao negócio também constitui dolo. A causa de anulação do negócio jurídico que é carregado de má-fé, tá certo? Vamos lá. Por ser caracterizado como um dolo acidental, não dá para anular o negócio jurídico, mas pode gerar perdas e danos, porque houve má-fé por parte de alguém. Aí eu trouxe um exemplo, propaganda de shampoo, tá? O exagero publicitário é uma técnica aceita, desde que não deturpe as características do produto anunciado, nem induza o consumidor a erro. Então, se induzir o consumidor a erro, é passível, sim, aquele contrato publicitário de propaganda com o consumidor, tá certo? E pode gerar, sim, indenização. O dolo bilateral é previsto no artigo 150 e se caracteriza quando as partes tentam reciprocamente enganar uma a outra. Dolo bilateral, artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegar para anular o negócio ou reclamar indenização. Então, se uma tentou enganar a outra, todos saíram 0 a 0. Ninguém vai ganhar nada, tá? E o dolo negativo, à luz do princípio da boa-fé objetiva, do dever de informação e a teor do artigo 147, consiste no silêncio intencional ou omissão dolosa que induza a parte a erro. Vale lembrar, inclusive, que o negócio também é anulável por dolo de terceiro, se o beneficiário dele sabia ou tinha como saber. Nesse caso, há a anulação e a indenização em prejuízo do terceiro e do beneficiário. Se o beneficiário não sabia nem poderia saber, o negócio não é anulável, respondendo pelas perdas e danos apenas o terceiro. Exemplo, irmão de dono de fazenda que faz a ligação da venda de cabeças de gado que estão para morrer, enganando a parte compradora. Então, aqui há um negócio anulável, porque ele sabia que, na verdade, as vacas, os bois, né, os animais do pasto estavam para morrer e, na verdade, ele colocou tudo à venda, entende? Então, aqui havia, sim, a má intenção, a má fé. Então, esse negócio, sim, ele pode ser anulado, tá certo? Ó, a coação. A coação, gente, é a ameaça, né? A coação, ela é a ameaça que se faz a o outro. Vamos lá. Dolo. Vamos para a coação, né? Agora o
O conceito é de coação. Deixa eu ver aqui alguma outra informação que eu tenho anotada. Dolo, lesão, coação. A coação que eu anotei aqui foi o seguinte, né? Ó, se por acaso na coação houver uma ameaça, né? Por exemplo, o exemplo que eu trouxe foi ameaça, né? Se a pessoa ameaça uma empregada sobre o negócio que ele venha praticar, tá? Do qual o negócio jurídico ele não tenha vontade, ou seja, obriga a pessoa a cumprir um negócio jurídico, ou seja, coagiu a pessoa a, por exemplo, você quis comprar a casa, uma casa, e a pessoa não quis lhe vender. Você chegou com o revólver, colocou o revólver na cabeça dele e disse: agora você vai assinar o documento e vai passar para mim o documento da casa. Então, isso é uma coação, entende? Então, necessariamente, né, essa coação, ela pode ser sobre pessoas, sobre bens, sobre família, tá? É isso que a gente vai ver agora, ó. A coação, ela é caracterizada, né, quando há pressão de ordem moral e psicológica por meio de ameaças de mal sério e grave, que poderão atingir o agente, membro da família ou qualquer pessoa ou coisa, para que o agente pratique determinado negócio, tá certo? A coação, causa de anulação do negócio, consiste na violência psicológica que conduz a vítima a realizar o negócio contra a sua própria vontade. Lembra que desde o início da aula eu disse para vocês que a principal questão do defeito do negócio jurídico seria a vontade das partes? Então, nesse caso da coação aqui, a vontade não existe. Por quê? Porque você foi coagido. E pode essa coação atingir a sua família, a você, ao bem, a uma pessoa querida, tá certo? Vamos ver aqui, ó, o artigo 178. Ó, aqui no artigo 178 ele vem falando do prazo, que o prazo é de 4 anos, né? Eu já disse, ó, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico. No caso de coação, do dia em que ela cessar. No caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. E no de atos de incapaz, do dia em que cessar a incapacidade. Tá? Então, esse artigo 178, ele diz para a gente que quando é o prazo decadencial, tá certo? Para que haja ação anulatória, a partir de 4 anos. No caso de coação, quando cessar a coação. A única diferença é em coação. Nos outros, né? No caso, é quando cessa a coação. Nos outros, o prazo ele começa a ser decadencial a partir do momento em que se realizou o negócio jurídico, ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem mais informação que a gente tem. Na coação absoluta, tá? Coação física ou visa absoluta, não há vontade, pois trata-se de violência física, que retira todas as hipóteses de escolha ao coagido. Nesse caso, a coação retira completamente a manifestação da vontade, o que acaba tornando o negócio jurídico inexistente. Imagine a hipótese em que um homem com arma de fogo diz para uma senhora idosa assinar determinados documentos e que, se ela não assinar, ele mata ela e seus netos. Nota-se que nesta espécie de violência não há ao coagido liberdade de escolha, pois tal liberdade passa a ser mero instrumento nas mãos do coator. Aqui há a nulidade absoluta do negócio jurídico, né? A coação relativa, moral ou vice-compulsiva é exercida contra o psicológico ou a vontade íntima da parte, mas, contudo, sem eliminar por completo a vontade, restando-lhe a opção entre praticar o negócio jurídico ou correr o risco de sofrer os efeitos da ameaça feita. Para que se verifique a coação relativa, tornando anulável o negócio jurídico, são exigidos os seguintes requisitos: dever de causa determinante do negócio, grave, injusta, dizer respeito, né, ao dano atual e iminente, ameaça de prejuízo à pessoa, a bens da vítima ou à pessoa de sua família, tá? Isso no conceito de coação.
tá certo? Deixa eu ver se eu posso trazer mais informações aqui. Aqui interessante também, ó. Deixa eu ver. Assim como o dolo, a coação proveniente de terceiro poderá anular o negócio jurídico se o beneficiário dele souber ou tiver como saber. O artigo 154 prevê solidariedade entre o beneficiário e o terceiro coator no pagamento da indenização, previsão esta que não há na norma específica o dolo de terceiro. Essa coação de terceiro envolve negócios comuns. Os negócios especiais em que a vontade deve ser plenamente livre não se subordina à manutenção sem voluntariedade, como no casamento e no testamento. Vamos ver? Artigo 154. Ó. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro. Se dela tivesse ou devesse ter conhecimento, a parte que aproveite esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Então, é como se fosse assim, ó. Eu trouxe outro exemplo para vocês entenderem. Vamos supor, aqui, ó. Vamos supor que você, na verdade, mora em um determinado local e o seu vizinho ele faça muito barulho e você coloca o seu apartamento para vender, certo? E necessariamente o seu vizinho ele venha, sabe, você já foi várias vezes reclamar e o seu vizinho força a barra para que você saia, sabe? Força a barra. É como eu coloquei aqui, ó. A ameaça empregada sobre o negociante venha a praticar o negócio jurídico que dele não tenha vontade, fundada em risco iminente. Tem que incutir uma ameaça séria. Ou seja, o vizinho pegou um revólver e veio dizer que você iria sair daquele apartamento, porque você simplesmente foi pedir a ele que parasse o barulho. Tá certo? E aí, ele diz o seguinte, ó. Um risco iminente, né? Tem que ser um temor fundado em risco iminente. Ou seja, você quer sair de lá, porque além do vizinho ser barulhento, ele é um policial, por exemplo, ele anda armado e ele já lhe ameaçou. Tá certo? Ou seja, se você não celebrar esse negócio, para mim ou para a minha família, eu te mato. Aqui haverá ameaça a outras pessoas, em que, na petição, o juiz vai verificar que houve ameaça. Essa coação pode ser feita por terceiro. Você tem um apartamento e toda semana seu vizinho faz uma festa e está passando de dono do apartamento, coronel da polícia, né? Ou seja, você tem que mostrar para o juiz, né, que esse vizinho necessariamente havia provocado a sua saída para que um terceiro viesse comprar. Ou seja, foi montada uma farsa de certa forma, para que você saísse, para que uma outra pessoa viesse comprar, ou seja, um amigo dele viesse comprar esse apartamento. Entende? Então, se o juiz entender que você saiu do apartamento, vendeu o seu apartamento, foi uma coação, você pode pedir uma indenização e esse terceiro que se aproveitou, os dois respondem solidariamente. É isso que o código está dizendo. Ou seja, o vizinho que perturbava e o que comprou. Tá bom? Olha lá. Vamos para frente. Conceito de estado de perigo. O conceito de estado de perigo é configurado, o estado de perigo, quando alguém, com o intuito de livrar-se de grave dano, realiza um negócio jurídico com o outro, sabedor dessa necessidade em condições excessivamente onerosas. Assim, o agente realiza um negócio jurídico totalmente influenciado por circunstâncias que lhe são adversas, expressando a sua vontade por meio de grande pressão psicológica. São elementos ou requisitos essenciais à caracterização do estado de perigo: perigo de dano grave e atual, obrigação excessivamente onerosa, perigo deve ter sido a causa do negócio e que a parte contrária tenha ciência da situação de perigo e dela se aproveita. A título exemplificativo, pode-se citar a situação em que alguém, para se livrar de uma forte dor de dente e por falta de opção, aceita as condições excessivamente onerosas do cirurgião dentista. A principal diferença entre o estado de perigo e a coação
é que na primeira não ocorre o constrangimento para a prática de um negócio, enquanto na segunda, sim. Comprovando o estado de perigo, o negócio jurídico pode ser considerado nulo ou ser anulado relativamente. Tá? Olha lá. Deixa eu ver aqui o que é que eu posso trazer mais informação acerca do estado de perigo. Outra situação muito comum no estado de perigo, tá? O estado de perigo é o seguinte: o pai, né? O pai, ele tá com o filho no hospital e o filho está muito doente, certo? Está muito doente. Peraí. E aí, turminha, estado de perigo, o pai chega ao hospital com o filho muito doente e ele precisa de uma cirurgia. E os médicos observam a situação e dizem que o valor da cirurgia é 200 mil, quando o valor de mercado seria 20 mil, tá? O pai foi vítima de estado de perigo, sendo um dos defeitos do negócio jurídico. O pai pode buscar a anulação do negócio jurídico com base no artigo 171, inciso 2º. Olha aqui, ó. 171, inciso 2º. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo. Tá vendo? Estado de perigo. Combinado com o artigo 178. Olha o que o 178 diz. É de 4 anos o prazo de decadência. Então, ele tem 4 anos para que ele possa realmente entrar com a ação anulatória para que esse negócio ele seja anulado. Entende? Então, a partir da data da celebração do negócio, inclusive nesse caso, pode ter repercussão criminal com base no artigo 135-A do Código Penal. Vamos ver o que é que diz o artigo 135-A do Código Penal? Ó, 135. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Então, gente, se algum dia isso aconteceu, vocês souberem, pode ingressar com a ação judicial pleiteando indenização e anulação por esse negócio, porque ele está eivado de vício, tá? E é passível, sim, do juiz dar ganho de causa. Nesse aqui, a gente pode dizer que é passível demais. Por quê? Porque o hospital sabe que está errado, né? O setor jurídico do hospital sabe que está errado e, mesmo assim, o hospital ainda exerce essa prática errada comercial. Então, automaticamente, se acontecer, pode pleitear, sim, a indenização, mas sabendo que é um prazo decadencial de 4 anos. Ou seja, passou 4 anos, você não tem mais como pleitear esse direito, tá certo? E aí ele fala, se a pessoa morrer, o prazo, se resultar em lesão corporal de natureza grave também,
ainda há detenção de 3 anos ou de 3 anos e a 1 mês e multa também, tá bom? Viu? Ou seja, a pessoa no estado de perigo que ela estava, né? Ela estava o quê? Desequilibrada, ela queria socorrer, ela queria que as coisas acontecessem e resolvessem imediatamente. Então, as pessoas não podem se aproveitar da situação para querer ganhar em cima da dor do outro. E se isso acontecer, é um defeito do negócio jurídico que é considerado estado de perigo. Tá certo, turma? Deixa eu ver o que eu posso dizer mais aqui, ó. Opera-se na exigência do cheque calção como condição médico-hospitalar, tá? A exigência desse tipo de garantia, ato negocial correlato, poderá estar eivada pelo vício do estado de perigo, combatido pela própria jurisprudência. Finalmente, a exigência desse tipo de garantia foi criminalizada pela Lei 12.653 de 2012, a par de âmbito administrativo, a Resolução Normativa 44 de 2003 da ANS, observadas suas condições, proibir também a exigência desse tipo de garantia, podendo resultar inclusive em representação junto ao Ministério Público Federal. A principal diferença entre estado de perigo e acuação é que na primeira não ocorre o constrangimento para o negócio, enquanto na segunda, sim, ocorre o constrangimento para o negócio. Comprovado o estado de perigo, o negócio pode ser considerado nulo ou ser anulado relativamente. Beleza? Aí nós chegamos no conceito de lesão. A lesão é um vício do negócio jurídico que se caracteriza pela obtenção de um lucro exagerado por uma parte em razão da inexperiência ou necessidade econômica da outra. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob forte necessidade ou inexperiência, se obriga a realizar uma prestação completamente desproporcional, ou seja, uma das partes irá ganhar menos do que o devido. A avaliação dessa desproporção será feita segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado. São requisitos para caracterizar a lesão: requisito subjetivo e requisito objetivo. O requisito subjetivo: deve haver uma deficiência, desequilíbrio psicológico de uma das partes, proveniente de inexperiência para o negócio ou de sua preeminente necessidade econômica. E o requisito objetivo é a manifestação, né? É a manifesta desproporção entre as prestações. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu posso trazer de complementação para vocês. O prejudicado é sempre um dos contratantes na lesão, tá? Segundo Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona, a lesão representa verdadeira limitação ao princípio da autonomia contratual, impedindo a celebração do denominado negócio da China. Antes do Código Civil de 2002, o juiz só perguntava se a pessoa tinha sido coagida pela outra parte. Se não tivesse sido, não haveria como anular o negócio. Vigorava o princípio do pacta sunt servanda. O princípio entre as partes é que vigorava, né? Então, olha lá. A lesão. Vamos lá. O pai tem um filho que precisa de uma cirurgia no exterior, tá? Ele tem um apartamento que vale 1 milhão e coloca à venda por 200 mil. O apartamento vale 1 milhão e coloca à venda por 200 mil. Você compra, mas você não sabe o porquê que ele está vendendo por aquele preço. Mas você sabe que numa área nobre, por exemplo, você vai na beira-mar, você sabe que aquele apartamento vale 1 milhão, mas você vai comprar por 200 mil. Você não sabe porque ele está vendendo por 200, mas você foi lá e comprou. Isso configura lesão. Lembra que temos 4 anos para anular, de acordo com o artigo 178 do Código Civil. 2 anos depois, e o negócio foi fechado, você pagou 200 mil, tá? E o pai viajou para o exterior. 2 anos depois, você está morando no apartamento, sendo você recebe uma citação. O oficial de justiça vai lá e cita você para responder uma ação anulatória, em que a parte alega que foi vítima de lesão. Então, aquela pessoa lá atrás, que veio desesperada para vender o apartamento que você comprou, ela mesma entrou na justiça alegando que foi vítima de lesão. Nesse caso, pode anular, né, por ser causa de lesão, visto que o direito não contempla essa desproporção, mesmo que você não soubesse o porquê do valor a menor, mas comprou.
Mesmo que você não soubesse, você comprou, tá certo? Na lesão do dolo de aproveitamento, não cabe somente no estado de perigo. Aqui, por você ter boa fé, você teve boa fé, não foi? Você comprou. Você tinha dinheiro e você comprou. Então, por você ter boa fé, você irá discutir o mérito, alegando que não houve lesão. Então, com o pedido principal que o juiz julgue, você vai pedir na sua ação que o juiz julgue improcedente o pedido da ação anulatória, porque não houve lesão, mas que subsidiariamente, né, que o juiz entenda que se houve lesão, que o negócio jurídico não seja anulado, que ele seja revisto, porque você vai oferecer o suplemento do valor ou concordar em reduzir o proveito, tá? Então, se o juiz concordar e você pagar a parte que falta, o negócio pode ser preservado. Aqui também o autor pode entrar com uma ação oferecendo suplemento, não precisa somente o autor, no caso, o pai, tanto um como o outro, né? O pai entrou alegando aqui que sofreu uma lesão, né? Requerendo a ação anulatória, tá certo? E que necessariamente, viu? Você vai necessariamente ver se você também pode entrar com uma ação pedindo ao juiz para complementar aquele valor, para que você possa permanecer no imóvel, tá? E aí foi o que o Rodolfo Pamplona diz, o negócio da China, você acha que está levando uma vantagem grande, mas que, na verdade, esse negócio ele pode ser anulado, né? A depender do que tenha sido feito o acordo entre as partes, tá? Então, tenham cuidado por aí quando fechar negócio. O último defeito, a fraude contra credores. Olha lá, a fraude contra credores é caracterizada, né, como a intenção em que o devedor insolvente, ou seja, quem está devendo ao outro, né, ou prestes a se tornar, tem de prejudicar ou causar algum dano ao credor, para que este receba o que é seu de direito, ou seja, o que lhe é devido. A principal condição para que haja fraude contra credores é a existência de dívida antes da prática do ato negocial, mesmo que ainda não vencidas. São requisitos da fraude contra credores. Requisito objetivo e subjetivo. Os requisitos objetivos ou eventos damning é o prejuízo que causa ao credor. A lei exige que o devedor seja insolvente, ou seja, que seu passivo supere o seu ativo, de modo que qualquer disposição patrimonial que venha fazer ponha em risco os créditos dos seus credores. E o requisito subjetivo, ou concilium fraudes, ou sensientia fraudes, é exigido que o adquirente esteja de má fé ou que tenha ciência da intenção do devedor de prejudicar os seus credores, tá? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Não, eu não trouxe fraude contra credores. Deixa eu ver para vocês aqui. Lesão, fraude contra credores. Não, eu não anotei. Mas, na verdade... Ah, tá. Aqui, na verdade, ele diz assim, ó. A disposição livre de bens com o objetivo de prejudicar o credor, provando, né? Provocando. Considere uma pessoa que tem em seu patrimônio o valor de 100 mil e contrai uma dívida no valor de 80. Vamos pensar que ele dissolva parte do patrimônio para não pagar sua dívida ficando insolvente. Tinha 100, desfez 80, ficando com 20, mas com dívida de 80. O requisito para verificar se houve fraude contra credores, insolvência do devedor e intenção fraudulenta bilateral, tá? Ou seja, o devedor, o adquirente, né, ele queria realmente fraudar o credor. A forma de combater é a ação pauliana, que está no artigo 158 e 165. O credor deve demonstrar que foi prejudicado, provando esses dois requisitos. É ato de anulação praticado pelo devedor. Tá certo? Deixa eu ver o que mais que eu posso acrescentar aqui. Ser proposta. Isso aquele ser e terceira de tem de má fé e desconsórcio passivo. Ok.
caracterizada, né, com a intenção em que o devedor insolvente tem, ou seja, ele tem o patrimônio, é justamente isso. Quem frauda contra o credor, você está devendo, né, e você necessariamente dilacera o seu patrimônio para que você não queira pagar os seus credores, tá certo? Então, se necessariamente ficar provado e descobrir, tá certo? Então, a ação anulatória é chamada de ação pauliana, tá? Ou ação revocatória, que é justamente a ação para rever acerca dessa fraude. E aqui, turminha, eu trouxe para vocês um caso prático que eu achei bastante interessante, sabe? A mulher, olha aqui, ó, uma mulher em quadro depressivo contratou um homem para matá-la, mas ele não cumpriu o trato. Pelo descumprimento do pacto, ela requereu na justiça a nulidade do negócio jurídico. O pedido, no entanto, foi julgado improcedente pelo juiz de direito José Roberto Moraes, da 4ª Vara Civil do Distrito Federal. A autora alega que desenvolveu um quadro depressivo ansioso crônico, com aspecto suicida, comprometendo-se sua capacidade de trabalho. Sem conseguir cometer suicídio, procurou alguém que pudesse tirar-lhe a vida, vindo a contratar o réu. Gente, olha que absurdo. Olha que absurdo, ó. A mulher ingressa com a ação de nulidade de negócio de contra o homem que contratou. A mulher em quadro depressivo contratou um homem para matá-la, mas ele não cumpriu o trato. Pelo descumprimento do pacto, ela requereu na justiça a nulidade do negócio jurídico. O pedido, no entanto, foi julgado improcedente pelo juiz. A autora alega que desenvolveu quadro depressivo ansioso crônico com aspecto suicida, comprometendo-se sua capacidade de trabalho. Sem conseguir cometer suicídio, procurou alguém que pudesse tirar-lhe a vida, vindo a encontrar o réu. Para realizar o serviço, o réu exigiu pagamento, levando um carro e outros diversos produtos, ou seja, outros bens que ela tinha. Porém, após receber o veículo automotor e a procuração, ele desapareceu, ele pegou os bens e sumiu. A mulher então recorreu à justiça, pleiteando a nulidade do negócio jurídico. Na decisão, o juiz ressaltou que são anuláveis os negócios jurídicos em desacordo com o verdadeiro querer do agente, que é o vício do consentimento, ou seja, a vontade da parte, né? Celebrado por pessoa absolutamente incapaz, ou seja, ela não tem capacidade para negociar. Ou quando for ilícito, impossível ou indeterminado seu objeto. Esse objeto não é lícito, você pagar alguém para lhe matar, né? No caso, embora o pedido seja fundamentado no estado de enfermidade da autora em consentir com a alienação do veículo automotor ao réu, sobre a promessa de que este, a pedido daquela, matá-la-ia, o juiz entendeu que não ficou demonstrado a eiva do negócio jurídico a demandar, seja sua nulidade, seja sua anulabilidade. Com efeito, o depoimento prestado pela parte autora não foi firme nesse sentido, apresentando-se em alguns momentos contradições, quanto ao pacto macabro. A testemunha ouvida, embora discursasse sobre o estado de saúde da parte autora, não visualizou o negócio jurídico nem presenciou elementos a ele circunstanciais, ou seja, onde é que é esse homem, se realmente houve a entrega desses bens. O magistrado afirmou que na procuração consta a estipulação de preço e cláusula de irrevogabilidade, que deixa entrever, no momento de sua confecção, nenhum mal que acontecesse à autora que inviabilizasse a manifestar vontade frente ao tabelião público, tá? Aí depois vocês olham aí, terminam de ler e tal, tá? Então, assim, gente, é uma loucura, entendeu? Turminha, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o conteúdo da AV2 será a unidade 2, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Eu não vou fazer revisão, tá certo? A gente se vê na avaliação, estudem, vejam os artigos, ainda vou mandar para vocês os artigos para estudarem, tá bom? Mas vocês já sabem, né? De acordo com os slides, dá uma olhada lá que tem tudo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.